Alunos do 7º ano, aqui é a Prof. Mari de Matemática e hoje nós vamos finalizar a parte de radiciação e potenciação, fazendo a correção da tarefa de casa, passada na última aula, né, que era a página 107, e também nós vamos ver sobre números quadrados perfeitos, tá? Que são eles, né? Quais são esses números? Muito bem. Então, página 107, tinham alguns exercícios para vocês resolverem, expressões numéricas, né? E a gente vai resolver juntos as expressões. Vou colocar aqui bem no cantinho e tentar resolver lá naquele outro cantinho. Então, vamos lá. Primeira letra A, menos 4 elevado ao quadrado, dividido por menos 2 elevado ao cubo, mais 6. Bom, a gente vai resolver aqui o parênteses, potenciação. 4 vezes 4, 16. Como é menos, então vai ficar mais 16. Dividido, repetir aqui a divisão, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, lembra, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vai ficar menos 8. Fecha o colchete e repete o mais 6. Agora a gente vai fazer essa divisão dentro do colchete. Lembra? Divisão de números inteiros, a gente vai dividir normalmente, 16 divididos por 8, e depois a gente faz a regra de sinal. Então, 16 divididos por 8, 2, mais e menos, sinais diferentes, menos, mais 6. E aí, menos 2 mais 6, então eu tenho R$6 e estou devendo 2, ou gastei R$2. Tá? Ou a gente pode pensar assim, estou devendo R$2 e tenho R$6. Eu posso pagar essa dívida e ainda sobra dinheiro. Então, vai ficar mais 4. Então, resultado da letra A, mais 4. Vou colocar lá para vocês, tá? Mais 4. Ou 4 só, né? Positivo. Muito bem. Letra B. Menos 6 elevado ao cubo dividido por, entre colchetes, menos 2 elevado ao cubo vezes raiz de 9. Opa, a gente tem potenciação e radiciação agora, hein? Então, vamos começar sempre pelas potenciações. Menos 6 elevado ao cubo, lembra? É menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. Como é negativo, vai dar menos 216. Tá? Dividido por, abre colchete, menos 2 elevado ao cubo. Olha aquela regra, número, base negativa, expoente ímpar, resultado vai dar negativo. 2 elevado ao cubo, 8. Vezes raiz de 9. Quanto é mesmo a raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3 dá 9. Muito bem. Continuando aqui embaixo. Menos 216 dividido por menos 8 vezes 3. Esse 3 aqui não tem sinal, então ele é positivo. Menos e mais, ou sinais diferentes, dá menos. Vou deixar o colchete aqui. 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, 24. Opa, divisão de números inteiros. Sinais iguais vai dar mais. E aí, se a gente fizer 216 divididos por 24, vai dar mais 9. Então, o resultado da letra B, 9. Positivo também esse resultado, tá? Muito bem. Próxima. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Vezes 2 elevado à quinta potência, mais menos 3 ao cubo, vezes 32. Vamos lá. Vamos começar pela potenciação e radiciação. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Toda vez que o índice da raiz for igual ao expoente que está aqui dentro da raiz, nós podemos eliminar. E aí, quando nós eliminamos, nós tiramos esse número 2. Ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, tá? Aí a gente vai lá, vezes 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Mais, vou abrir parênteses. Por que eu vou abrir parênteses? Porque esse resultado aqui vai dar negativo. Base negativa, expoente ímpar, vai dar um resultado negativo. E aí eu tenho que fazer, lembra, a regra de sinal com o que está aqui fora. Menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
menos 27. E aí o 32 a gente repete, vezes 32. Muito bem. 2 vezes 32, 64. Mais e menos, sinais diferentes. Menos 27. Opa, a professora não está fazendo a multiplicação primeiro. Não pode fazer regra de sinal. Então, coloca lá, mais. Vamos pensar aqui nessa multiplicação. Sinais opostos, ó, menos e mais vai dar menos como resultado. 27 vezes 32 vai dar menos 864, tá? E aí agora sim, fazendo a regra de sinal, 64 menos 864 vai dar menos 800. Beleza, pessoal? Então, menos 800 é o resultado desta letra C. E a última, 2 elevado à sétima potência, dividido por 2 elevado ao cubo, dividido por 2 elevado à quinta e assim por diante. Olha só, a gente pode usar a propriedade da potenciação aqui, porque nós temos divisão de potência de mesma base. Lembra? Divisão de potência de mesma base, a gente repete as bases e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 7 menos 3. E aí eu coloco lá, dividido por, novamente, potência de mesma base. Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então, ficará 2 elevado à quarta potência, dividido por 2 elevado ao cubo. Então, nós temos 2 elevado à quarta potência e 2 elevado ao cubo. Isso aí. Então, fazendo 2 elevado à quarta potência e 2 elevado ao cubo, bom, 2 vezes 2... Ah, vamos fazer o seguinte, ó, de novo, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. 2 elevado ao expoente 1 dá 2. Então, o resultado dessa expressão numérica é 2. Viu que ficou muito mais fácil resolvendo usando as propriedades, né? Porque se a gente fosse resolver, dariam números bem maiores, né? 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à terceira, e assim foi muito mais rápido de chegar no resultado. Muito bem. Continuando. Questão número 2. Determine o valor desta expressão numérica. Vamos lá. Começar pelas potenciações. Só que, lembrem-se, se a gente tiver parênteses, sempre que a gente tiver parênteses, a gente resolve o parênteses e as potenciações que estiverem lá, tá? Então, menos 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Menos 3 elevado ao cubo, vai dar menos 27. Menos, abre colchete. Menos 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 vai dar 100, positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Dividido por mais 5 ou só 5, tanto faz, mais. Vamos resolver esse parênteses. Menos 6 e mais 4, menos 2 elevado à quinta potência. Dividido por menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16 positivo. Já podemos eliminar esse parênteses. Menos 3 vezes 3, 9. Lembra que aqui eu mantenho o sinal do 3, porque é só o 3 que está elevado ao quadrado, tá? Continuando. 9. Aqui a gente pode usar essa regra de sinal já. Mais 27, menos. Abre colchete. Tem potenciação? Tem. Então, vamos lá. 100 dividido por 5, positivo, mais 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Base negativa, expoente ímpar, menos 32, dividido por 16 menos 9. Então, eu tenho 16, eu tiro 9, fica 7. Tá? Muito bem. Muito bem, vamos continuar.
Muito bem, então 9 mais 27, 100. A professora está conferindo aqui só para ver se está tudo certinho. 16. Ah, tem um detalhe. Não pode fazer essa subtração, gente. Por quê? Eu tenho divisão aqui. Então, 16 menos 9. Lembra? Faz divisão primeiro, depois a subtração, tá? Muito bem. 9 mais 27 menos 100 divididos por 5, 20. Aí eu estou dividindo 32 por 16, então a gente vai ficar, ó, menos desse 32 mais 16 vai ficar menos, um valor negativo. Então, 2. Menos 9. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai terminar de resolver esse colchete, né? Então vai ficar 9 mais 27 menos. Quanto que dá dentro desse colchete? Bom, 20 menos 2 vai dar 18. 18 menos 9 vai dar menos 9. Opa, vai dar 9 positivo, porque o 20 é um número maior. Fazendo a regra de sinal, aí dá menos 9. Mais 27 e mais 9, tá? Eliminando aqui os números opostos, fazendo o cancelamento, porque mais 9 menos 9 dá 0, então o resultado dá 27. Beleza, pessoal? Muito bem. Finalizamos então a tarefa de casa, agora a gente vai falar de números quadrados perfeitos. Próxima página, que é a página 108 do livro de vocês, tá? Tá mostrando lá sobre os quadrados perfeitos. Então, um número quadrado perfeito é todo aquele que tem raiz quadrada. Se tiver raiz quadrada, ele é um quadrado perfeito. Então, vamos pensar num exemplo. Raiz quadrada de 9. Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Tem. É 3. Então, o 9 é um quadrado perfeito. Vou dar um outro exemplo. 25. Existe raiz quadrada de 25? Sim. 5 vezes 5, 25. Então, o 25 é um quadrado perfeito. Agora, e se eu pensar assim? Raiz quadrada de 8. Tem um número que vezes ele mesmo dá 8? Não tem. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O 8 só tem raiz cúbica. Então, ele não é um quadrado perfeito. Porque ele tem que ter raiz quadrada. Beleza, gente? Nós temos aqui até uma explicação, né? Ó, caso todos os fatores tenham expoente pares, o número é quadrado perfeito. Como assim? Caso a gente tenha um número muito grande, por exemplo, tudo bem, professora, número 25 é quadrado perfeito, 9 é quadrado perfeito, 81 é quadrado perfeito... vários números são quadrados perfeitos. Se a gente lembrar dos números menores, que a gente já está acostumado, 16 é um quadrado perfeito. Agora, e o número 324? Eu tenho que fatorar esse número. Então, aqui, ó, no exemplo, ele está explicando exatamente isso. Ele está mostrando como que a gente faz para descobrir se esse número ele é um quadrado perfeito. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai colocar o 324 e vai fazer a decomposição em fatores primos. Então, 324, lembra qual que é o primeiro número primo? 2. Lembrando, 2 é o primeiro primo e o único primo que é par, tá? 324 divididos por 2, 162. Dá para dividir 162 por 2 novamente? Dá 81. O 81 não dá para dividir por 2, lembrem-se. Critérios de divisibilidade, regras de divisibilidade. Só dá para dividir um número par por 2. Como 81 não é par, então não dá mais por 2. Qual que é o próximo número primo? 3. 3 dá para dividir por 81? Sim. Por que eu sei que dá para dividir 81 por 3? Se eu somar 8 mais 1, dá 9. E 9 tem na tabuada do 3, então beleza. 81 divididos por 3, 27. 27 divididos por 3, 9. 9 divididos por 3, 3. E 3 divididos por 3 dá 1. Agora, olha só, para vocês entenderem o que é um quadrado perfeito. Tá vendo o resultado? O resultado deu 3 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao quadrado.
Por que ele colocou o 4 e o 2 aqui? Porque tá vendo que eu estou repetindo 4 vezes o número 3 e aqui eu estou repetindo 2 vezes o número 2? Por isso 4 e 2. Beleza. Olha só, para ser um quadrado perfeito, os expoentes têm que ser números pares. E se eles são números pares, então o número 324 é um quadrado perfeito. Tá? Essa é uma técnica, né, para que vocês possam ajudar vocês a resolver, tá? Nessa mesma página tem alguns exercícios, gente. Ó, lá na página 108 do livro de vocês, nós vamos resolver alguns exercícios para a gente entender. Ó, verifique se o número 625 é um quadrado perfeito e justifique a sua resposta. Então, a gente vai verificar 625... vai fatorar. Dá para dividir 625 por 2, que é o primeiro número primo? Não, porque ele não é par. Dá para dividir por 3? Vamos ver? 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. Não tem 13 na tabuada do 3, então não dá por 3. Depois do 3, o próximo número primo é o 5. Então vamos dividir por 5. 625 divididos por 5 dá 125. 125 divididos por 5, porque também não dá por 2 e nem por 3, então dá 25. 25 divididos por 5 dá 5. E 5 divididos por 5 dá 1. Aí, finalizando, a gente vai ter, ó, quantas vezes o número 5? 4. Então, é 5 elevado à quarta potência. O expoente deu um número par? Sim. Então, o número 625 é um quadrado perfeito. Tá legal? Vocês têm ainda o número 378 na questão número 2. Então, nós vamos ver se também é um quadrado perfeito. E, no final, ele pede para construir um esquema que verifique isso. A gente vai resolver a número 2 e depois a professora já passa a tarefa de casa para vocês, tá? Verifique se o número 378 é um quadrado perfeito. Então, vamos colocar lá. 378. Vamos dividir por 2. 2 é o primeiro número primo. Lembre-se, 378 é um número par. Bom, 300 divididos por 2 dá 150, 70 divididos por 2, 35 e 4. Então, a metade de 378 aqui dá 9, 189. Muito bem. 189 não dá para dividir por 2. Se a gente fizer a soma, dá 18 aqui. Então, 18 tem na tabuada do 3. Vamos dividir por 3. 189 divididos por 3. 3 vezes 6, 18. Não sobra nada, abaixo 9. 3 vezes 3, 9. 63. 63 não dá para dividir por 2. 63 dá para dividir por 3 de novo. 63 divididos por 3 vai dar 21. 21 divididos por 3 novamente, vai dar 7. E aí, o 7 é um número primo, 7 divididos por 7 dá 1. Agora, olha só, a gente tem aqui o número 2, que não tem nenhum expoente, é como se fosse 1. Aí, a gente tem o número 3, que tem 3 elevado ao cubo, e tem um número 7. Quais são os expoentes? Os expoentes são ímpares. Isso significa que o número 378, ele não é um quadrado perfeito, porque os expoentes são ímpares. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, fica de tarefa de casa para vocês as páginas 109 e 110. Até a próxima aula!